Olá, estamos de volta aqui no canal. Eu aqui, você aí, e que bom. Hoje nós viemos com um tema bem diferente que eu acho que você vai gostar. Veja se você não gosta. Vamos ver o que tem a ver. Você já ouviu falar nos reptilianos, nos cinzas, nos extraterrestres? Já? Em ET, OVNIs? O que será que a espiritualidade tem a ver com tudo isso? Tem ou não tem nada a ver? Será que nós, os espíritas, os médiuns, principalmente os sensitivos e os clarividentes, temos alguma coisa a ver com reptilianos, com extraterrestres? Conseguimos ver alguma coisa? Me diga você aí que está do outro lado, que se interessa um pouco por esse assunto, OVNIs, extraterrestres e reptilianos, né? Tá tão na moda dizer isso. Eu vou passar para você, pelo menos a minha parte, o que eu sei sobre eles, o que eu sinto sobre eles, e você vai tirar as suas conclusões. Há quem acredite, há quem duvide, há quem não acredite, há os que existem, há os que não existem, enfim. O mundo, né, em toda a sua globalização, é um misto. E por que deixaria de ser nesse assunto? Mas antes de mais nada, deixa seu likezinho aqui para a cigana. Se inscreve no canal se não é inscrito, que isso é muito importante para manter o canal vivo. E quero dizer para você que vem chegando agora, ou se já é meu seguidor antigo, que eu vou fazer vários vídeos a esse respeito, porque é um assunto extremamente polêmico, amplo e complexo. Então, eu vou passar para você, do ponto de vista da mediunidade, o que acontece entre um médium e um reptiliano, o que acontece entre um médium e um extraterrestre, qual o contato que se tem entre um e o outro e como acontece isso. Porque o que que tem a ver, cigana? Da onde que um médium, um sensitivo vai se meter com um extraterrestre, com um reptiliano? Eu já vou explicar para você devagarzinho. Bom, então, já deixou o like, né? Então, deixa eu te dizer bem rapidinho que você já vai entender. Esse assunto, além de ser extremamente sensível e complexo, ele é muito debatido pela teoria, né? Como todo mundo fala por aí, e, e pela esperteza dos reptilianos, dos seres de outros planetas, porque, olha, uma coisa você há de convir. Se existe vida inteligente no planeta Terra, por que não haver vida inteligente em outras galáxias, que não só na Via Láctea, não só na nossa galáxia? Por quê? A nossa soberba é tanta, será que o ser humano, por mais que o seu QI seja pequeno, ou que sua van, né, filosofia seja limitada, ele acredite que aqui apenas a vida? Não é possível, né? Deve haver vida inteligente em algum lugar. Então, pressupomos que essas vidas estejam aqui também, no nosso meio. Só que aí eles vivem eternamente falando que isso é teoria da conspiração. Vocês já ouviram falar nisso? Qualquer coisa é teoria da conspiração. E eu vou dizer por que que se fala que é teoria da conspiração. Deixar isso bem claro primeiro. Teoria da conspiração, porque tudo é tão bem feito, tudo é tão bem organizado, eu diria até, e usaria até a palavra tão bem manipulado, que não se tem provas cabais, tá? Provas que se possa colocar hoje. A NASA já abre um pouco, já houve alguns presidentes que abriram um pouco, já houve algumas pessoas que estavam na base 51, né, que estavam na base Dulce, aposentados que abriram um pouco. Hoje, né, com a tecnologia e com os estudos de cientistas, né, já se conseguiu ver alguns objetos, identificar e se entender que aquilo não era uma coisa normal. Hoje o ser humano, ele tem a mente um pouco mais aberta, o ser humano hoje estuda e nem tudo ele engole, né? Como diz o outro, garganta abaixo, jogando um gole de farinha e um copo d'água, nem tudo desce.
Hoje o ser humano ele está mais interrogativo, ele vai um pouco mais atrás de saber o que é e o que não é, o que pode e o que não pode ser. Mas a teoria da conspiração, tudo é jogado em cima dela. Por quê? Porque quase nada se prova. Então só se diz que se conspira, mas não, não é bem assim que funciona. É porque se existe, se detém e se abafa o caso. Vão ser muitos vídeos que eu vou falar sobre isso, é um assunto polêmico e eu amo esse assunto, eu tenho experiência com esse assunto, então eu vou abrir para vocês sobre muitas coisas, vou falar sobre muitas coisas, não percam vocês que gostam, esse é apenas o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer e eu vou dizer para vocês, por exemplo, o caso Roosevelt, foi um caso muito falado. Quem viveu aí nos anos 60, de lá para cá, já cansou-se de falar do caso Roosevelt, que simplesmente sumiu tudo depois que a nave caiu, né? Se colocou o nome de caso Roosevelt porque que caiu, né? Era a família, e ali onde caiu aquela nave, os Estados Unidos entrou com o exército e pegou tudo, não deixando um pedacinho sequer como uma prova de que ali tinha um OVNI, ou seja, um objeto não identificado. Aí como que se havia de se provar que era um alienígena que ali tinha? Porque tudo foi pego, mas foi visto. Vocês entenderam? Várias pessoas viram o objeto cair do céu. Aí um diz que era um meteoro, outro diz que é isso e aquilo, e aí acaba-se o povo esquecendo, porque o povo sempre tem memória curta e aquilo acaba caindo na linguagem da teoria da conspiração. Consegue entender? E assim por diante, como tipo o ET de Varginha que aconteceu em Minas Gerais, eles pegam sabe-se muito bem, eu morei em São Paulo, viajei muito pelo sul de Minas, e eu sei muito bem que quando o ET de Varginha caiu, andou pela região, e o exército, ele foi encurralado, o exército pegou, levaram ele para São José dos Campos, e depois de São José dos Campos ele foi levado para outros lugares e simplesmente sumiram com o corpo dele, que a gente sabe, ou pode ser segundo a teoria da conspiração, ou pode ser um alienígena, ou ele pode ter sido também uma experiência muito mal feita que fugiu de algum laboratório. Enfim, o soldado que viu e capturou ele, o que é que aconteceu? Aquele soldado, ele simplesmente sumiu. Sumiu, gente, sumiu. Procurem ele, sumiu. A família dele, do dia para a noite, desapareceu daquela casa, daquele quintal onde o ET de Varginha foi pego, foi capturado. O corpo do ET até hoje sumiu também, né? É óbvio que foi levado para uma autópsia. Hoje em dia dizem que ele está na base 51, que foi para lá e está sendo estudado. Tudo teoria da conspiração. E assim por diante vai acontecendo. Mas voltando ao assunto dos reptilianos, que num momento, isso é como eu falei, é muito complexo. Tem muitas coisas para se falar, mas no meio de tudo é impossível, às vezes, que a gente não desvie um pouco o assunto. Ainda mais para mim, que sou extremamente apaixonada por isso. Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte: nós, os médiuns, o que que nós temos a ver com os reptilianos? Gente, muito fácil. A gente que tem um dom de nascença, os verdadeiros médiuns que têm dom de nascença, que é o meu caso, a gente tem uma sensibilidade a mais aflorada, não que nós desejamos. Não, eu não gostaria nem de ter isso. Gostaria de ser, entre aspas, uma pessoa extremamente normal, porque a gente vê o que quer, o que não quer, vê o que é bom e às vezes vê o que é muito ruim. Seria este caso, né? Por exemplo. Então, com a nossa sensibilidade aguçada, né? A nossa clarividência aguçada, a gente consegue, às vezes, identificar os reptilianos dos humanos normal. Ô cigana, como assim? Então tu vê os bichos, tu vê os répteis? Olha, gente, eles não são iguais a nós, os humanos. Apesar de que todos esses estudos deles, apesar de todo esse tempo que eles estão aqui, gente, eles não estão aqui há pouco tempo.
Eles estão aqui na Terra há muito e muito tempo, viu? Muitos e muitos anos. Apesar de todos esses estudos que eles vêm fazendo há muitos e muitos anos, eles conseguem vestir uma carapaça, desenvolver uma pele igual à nossa, os trejeitos, a forma de falar, enfim, tudo. Eles usam, mas eles não conseguem ter o sentimento dos humanos, a doçura no olhar dos humanos, eles não conseguem ter características exatas dos humanos, não conseguem. É uma roupagem que eles vestem. Mas existem os híbridos, que são as misturas de humanos com reptilianos. Muitas mulheres há muito tempo e até agora elas ainda são sequestradas, abduzidas e são feitas experiências com essas mulheres e delas nascem seres híbridos, metade reptilianos e metade humana. Tudo é uma questão de experiência e são feitos em laboratórios, são acompanhados para ver o que realmente acontece. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a base Dulce, né? A base Dulce, que todo mundo fala que era dos reptilianos, ela não é dos reptilianos. Quem vive na base Dulce é mais os Graces. Aquele cinzinha que eles dizem que é um extraterrestre bonitinho, bonzinho. Eles não são bonzinhos, não, os Graces. Eles são horrorosos. Eles são frios, eles matam, eles adoram fazer experiência. Eles não são nada bonzinhos, Grace. Eles são horrorosos, horríveis, ruins, sabe? São cientistas. Esses sim, eles vivem na base Dulce, tá? E como eu ia dizer para vocês, a gente só conseguiu descobrir isso. Tu vê como as pessoas não se ligam muito nas coisas. Só se conseguiu se descobrir isso, achava-se que, na época, que o presidente americano, o Dwight Eisenhower, né, que foi presidente de 1953 a 1961, que ele que havia feito um acordo, né, com os Graces, de que ele, por exemplo, ele pegariam pessoas humanas e faziam experiências com essas pessoas humanas lá em Dulce, né? E essas experiências seriam trocadas por tecnologias novas para os humanos. Só que depois de algum tempo, esse presidente, Dwight Eisenhower, ele mesmo disse e afirmou que não, que ele apenas continuava com o acordo, que quem realmente havia feito o tratado e assinado e feito essa troca era o presidente Franklin Roosevelt, para vocês verem. E esse presidente, o Franklin, ele era desde 1934, ele foi presidente a 1960. Então, olha, para vocês verem quanto tempo já vinham fazendo esses testes, essa experiência, esse acordo. Aí entra só naquela história, porque a base Dulce ninguém sabe exatamente onde fica, isso é teoria da conspiração. É muito fácil colocar tudo no nome da teoria da conspiração quando não se tem prova. É, é, desculpe, é como se diz, né? Como a polícia, como o Código Penal diz, né? Se não existe corpo, não existe crime. Se não existe crime, não se pode processar. E assim acontece. Eles são tão perfeitos nas coisas que eles fazem, porque tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal que faz a sujeira e tem o pessoal que faz a limpeza. Eles são tão perfeitos nessas coisas que eles não deixam digamos assim, os especialistas procuram e eles não deixam assim, do tamanho de uma caixa de fósforo, eles não deixam para que se consiga provar tudo isso. Mas hoje em dia já tem vídeos, já tem experiência, minha nossa. Vocês lembram dos antigos egípcios, né? Até os hieroglifos faziam, né? Como era antigamente os reptilianos e os Gracie, quando chegavam aqui, os astecas, os maias, os incas, todos eles, né? Aquele monte de
sangue que os astecas, os maias, os incas costumavam a fazer, segundo a teoria da conspiração, esses sacrifícios eram eles que faziam para o Deus Sol, para isso, que nada. Isso tudo eram experiências científicas feitas para os reptilianos, eram dados. Ou tu me dá uma pessoa, ou vocês vão ser todos dizimados. Era mais ou menos assim que funcionava. E aí acabava se sacrificando várias pessoas a título da experiência dos reptilianos, né? Por exemplo, começa, se vocês prestarem atenção, o presidente Franklin Roosevelt, ele vai até 1960 na presidência. E de 1960, se vocês começarem a notar, começa a nova tecnologia, ela começa a avançar no mundo inteiro. O primeiro computador da NASA, ele era do tamanho de uma casa. Não era? O primeiro computador da NASA, ele era do tamanho de uma casa. Já começam os avanços do homem, das naves, os satélites, enfim, o chip começa a ficar pequeno, o telefone celular, e hoje em dia temos as máquinas MIMO, pequenas, não é? Então, vocês veem como se expandiu, tanto na área da medicina, na tecnologia, enfim, tudo em eletrodoméstico. Vocês sabem que houve um avanço em 40 anos, 50, 60 anos para cá, que foi uma loucura. Isso tudo troca de experiência. Eles usam o ser humano para as experiências, e em troca eles dão a sabedoria e vão passando alguns valores, né? Então a gente sabe que começam os avanços da tecnologia rapidamente. Rapidamente, depois que tudo isso acontece, tudo começa a se evoluir dentro do planeta Terra. Mas tudo vai por culpa da teoria da conspiração. Nada se consegue provar. Aí vocês cansam de ver aí pela net, né, pelo YouTube, que falam que fulano, bertano, ciclano, tal, esse, aquele é reptiliano, aquele é reptiliano. Sim, há várias celebridades, há várias pessoas infiltradas no meio, mas eu quero dizer para vocês, existe desde aquele lá de cima até o lixeiro, porque eles infiltram todas as pessoas no nosso meio. Existem vários reptilianos em todos os lugares. Nós somos vigiados 24 horas por dia. Até os próprios satélites que estão em órbita, para que nos auxiliem na net, internet, enfim, todas as tecnologias, eles são bodes expiatórios para eles, nas bases deles. Eu quero também deixar, ainda acho que dá tempo nesse vídeo de deixar para vocês que essa raça reptiliana, ela tem duas qualidades, boas e ruins. Para mim, elas são terríveis. A primeira dela, eles são extremamente inteligentes, muito inteligentes, muito, supera o ser humano, nossa, deixam na raia o ser humano. Eles são muito inteligentes e eles são extremamente frios, calculistas, estrategistas. Os reptilianos estão no meio de nós, em todos os lugares, onde menos tu pensa. Eles estão ali. Ele é a enfermeira, ele é o médico, ele é o juiz, ele é o político, ele é o senador, ele é o presidente, ele é o religioso, ele está no meio de todos nós. E eles são, assim, divididos, eu diria assim, quase que eu posso afirmar, eu vou usar um termo assim para que você consiga entender. Os reptilianos são divididos em 5 raças. 5 raças aqui que seria quase que como assim, os superiores, os níveis, vamos falar a palavra certa, terrena, hierarquia, tá? Só que não seria bem hierarquia, mas cada um cuida de uma área aqui dentro do nosso planeta, para que eles possam se organizar e reorganizar e se reagrupar muito bem. Todos eles vêm do centurião de Órion. Aonde é que é o centurião de Órion? Aquele que é lá em cima, né? Quase como as Três Marias, aquele que tem... Vocês olhem para as estrelas e procurem ver onde é o centurião de Órion. É de lá que os reptilianos vêm. Então, eles são em 3 raças, 5 raças, perdão. Eles são... A primeira raça deles é
Na verdade, eu quero dizer uma coisa assim extremamente interessante para você que não sabe. Os reptilianos, eles vivem 15 mil anos. Você já pensou? Esses estrumes vivendo 15 mil anos no meio da gente? Então, volte lá atrás. 15 mil anos antes de Cristo, eles já estavam aqui. Antes de Cristo, eles já estavam aqui na Terra, estudando. Só que a nossa raça humana, ela evolui de uma forma muito grande. E nós nos adaptamos muito bem. E eles adoram uma coisa que tem no nosso planeta. A clorofila. É o nosso ouro verde. Não pense que eles estão aqui por causa do ouro, por causa do cristal, por causa disso. Não, nem por causa. Nosso planeta é rico em água. E o nosso planeta é rico em clorofila, que quase não tem em outros planetas, em outras vias lá, nem em outras dimensões. Como só na Via Láctea ele é rico nisso, né? Então eles vivem 15 mil anos. Eles, na verdade, eles não morrem. Eles se desmaterializam e criam uma outra carapaça e voltam. Fala-se até, por exemplo, uma hipótese, teoria da conspiração, digamos. A realeza disse que eles não morrem, eles apenas perdem a carapaça e volta-se. Assim, as rainhas vêm voltando e vêm voltando. E os híbridos, antigamente eles matavam os filhos, todos. Existem, por exemplo, 10 famílias conhecidíssimas no mundo, aqui na Terra, que elas se unem, casam entre si e detêm o poder na Terra, né? Então, essas famílias, antigamente eles matavam. Aí eles descobriram, eles matavam os filhos quando não tinham a intuição evolucionária de reptilianos, os puros, o sangue, porque nasciam híbridos e o híbrido para eles é fraco. Depois eles descobriram que depois da terceira geração ou da terceira encarnação, o híbrido volta a ter o sangue normal deles, o sangue frio, gelado, puro deles, com a mesma força reptiliana. Então, eles estão deixando, que é no caso de digamos, um acasalamento de um reptiliano da monarquia com um plebeu, por exemplo. Depois da terceira geração, da terceira reencarnação, ele volta um reptiliano novamente. Então, deixa eu falar para vocês as 5 raças as 5 partes, nas 5 raças que eles se distinguem, né? Eles têm a parte deles, que é a parte guerreira, que é a mais importante, tá? Então, por exemplo, o cientista é a que tem uma questão de muito interesse para eles, porque é a que estuda muito, né, a ciência aqui nesse plano. Os guerreiros são os que pouco interferem aqui, se manifestam muito pouco, porque ainda não está no tempo dos guerreiros, deles guerrear, então eles fazem mais uma questão de segurança. Na verdade, os guerreiros, aqueles querem mais aprender, eles querem mais evoluir. Eles estão aqui mais, os guerreiros, para sacrificar humanos e animais, então eles vivem mais nesse tipo de captura, tá? E eu diria para vocês, a primeira deles, divididos, seria os dragonianos. O segundo seria os altarianos. O terceiro deles, viu? O primeiro que eu falei. Entre os dragonianos, deixa eu acrescentar, entre os dragonianos tem os alfas, tá? Então, são divididos em 2 os dragonianos, os alfas. Tem os altarianos. Depois tem os cientistas, que seriam a terceira, tem os betas dragonianos e, por fim, né, teria os cientistas. Então eu vou explicar para você e vou mostrar para você aqui os mais perigosos deles. Sim, eu vou mostrar só para você saber, para esse vídeo não se estender muito. Os dragonianos, eles vivem até 500 anos. Eles estão na conquista e destruição da Terra, eles estudam. A maior força deles é a tecnologia, tá? E eles já estão aqui infiltrados no meio da gente. Entre eles também tem os alfas dragonianos. Eles possuem asas.
Eles são chamados generais. Eles vivem até 1000 anos. Esses aqui, eles estão sempre observando. Vocês já notaram que quando tem, por exemplo, uma catástrofe, tipo um tsunami, quando queima, por exemplo, a igreja de Notre Dame, quando acontece alguma coisa na Europa, quando há um degelo na Antártida, há um problema sério no Egito, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ou alguma guerra grande no Iraque, sempre se fala de aparecimento de OVNIs, de algumas coisas assim, são eles observando. Eles estão sempre observando o que o ser humano faz, sem interferência. Eles não interferem, mas eles estão lá sempre observando. E os altarianos, tá? Essa é uma segunda divisão no meio dele. Os altarianos, eles trabalham com a tecnologia, eles são muito, muito inteligentes e eles estão sempre prontos para nos ajudar aqui, sempre prontos para nos ajudar na Terra, em troca, claro, dos pequenos favores que eu já citei lá atrás, né, de pequenos favores. Esses vivem até 1000 anos. E os mais fortes deles, por exemplo, eles têm base, todos eles têm base no Egito, segundo a conspiração, a teoria da conspiração. Eles têm base na Europa, na Antártida, nos Estados Unidos da América. Fala-se que tem também no Brasil uma base na Amazônia. A observação, eles defendem através da tecnologia, eles não vão para a guerra, eles não são de guerrear como a Segunda Guerra Mundial, não existe isso, eles não vão. Eles tudo é uma questão de tecnologia, a interferência dele é tecnológica. Eu até, se der tempo, vou citar um exemplo para vocês, que vocês vão lembrar de um tempo aí atrás, de um meteoro que estava para cair na Terra, e todos os astrólogos avisaram, todos os astrônomos, perdão, avisaram que ia cair, a NASA ficou apavorada, aquilo ia simplesmente acabar com a Terra. Porém, o que aconteceu? De repente caiu em fagulho esse meteoro. Por quê? Eles têm armas potentes que detonam isso, e foi o que aconteceu. Né? Tem muitos satélites, ó, eles estão prontos para defender a Terra, por quê? Porque a nossa Terra, os reptilianos, é um tesouro que eles estão procurando guardar. Onde que eles vão achar outra mata, igualzinha a nossa Mata Atlântica e Amazônia? Nenhuma, em nenhum lugar. Ainda dentro dos reptilianos tem os cientistas, né, que são os doutores que fazem as experiências, né, e dentre essas experiências, os que vão para os laboratórios fazerem grandes estudos e dar ideia, inclusive, para outros cientistas, né? Eles são muito sábios, são muito inteligentes. São os que põem a mão na massa, como a gente pode até dizer, né? Esses aí vivem até 1000 anos. Até 1000 anos. Né? São do tipo que cortam, digamos, a perna de uma pessoa e para ver todas as veias, estudar todos os tendões, enfim, isso já bem lá no passado, né? Digamos no tempo de Mengele, no tempo de Hitler, que era um reptiliano, naquele tempo, Hitler simplesmente sumiu do mapa, gente. E ele era um reptiliano mais frio do que aquele ordinário, mais frio do que aquele hipócrita, aquele nojento. Existiu pessoa mais fria que ele, só o Arsenal que vivia ao redor deles, que também era reptiliano. Mengele, por exemplo, quantas experiências que se sabem que os nazistas fizeram. Eles tentaram tomar o mundo já naquela época e não conseguiram, né? Então, eles estudavam muito o ser humano, tentando, né? Então, esses são os cientistas, aqueles que ficam lá tentando estudar, tentando aprender, fazendo toda a anatomia, eu diria assim, do ser humano, para poder entender um pouco o ser humano, porque nós somos extremamente complexos, né? Cá entre nós. E temos os betas dragonianos. Esses vivem 1500 anos. Gente, pasmem, esses são os políticos infiltrados no nosso alto comando. Infelizmente,
temos deputados, juízes, senadores, presidentes, advogados, médicos, prefeitos, etc, etc, que não adianta eu ficar citando para vocês. É uma lista aqui que eu ia ficar até amanhã, né? Muito mais demorada que as minhas lives e eu não ia conseguir dizer para vocês todos. Vocês podem ver em vários vídeos da net aí. Vários vídeos rolam com o nome de todos eles, porque já pegaram olhando desse jeito, porque já pegaram isso e pegaram aquilo. E eles estão infiltrados, são extremamente inteligentes, são chefes, eu até diria assim, são chefes de estados nas suas grandes potências mundiais. Eles foram devagarzinho, devagarzinho e foram conseguindo. Eles precisam, para poder controlar, ter o comando maior da Terra na mão. São os mais perigosos porque eles detêm e eles são nojentos, escrotos, escrotos, porque eles acham que detêm o poder e acham que vão mandar no mundo e acham que as coisas têm que ser do jeito deles, da forma deles, como eles querem, mas são os babacas, porque não é assim que funciona e nem desse jeito que a banda toca. Quando eles se alteram demais, quando eles se irritam demais, existe uma força por trás deles que comanda e que coloca esses escrotos no lugar dele, manda eles fecharem a boca e fazerem e tomarem outras atitudes. E aí esses escrotos reptilianos se colocam no lugar deles e se acalmam, pegam meias palavras e se fazem de doce, os imbecis, porque vocês veem o que é um reptiliano quando ele está brabo. Ele acha que tem o poder e se esquece que ele está só vestido numa carapaça e que aquele poder dele ali, ele é passável, ele passa. E ele sabe que ele pode ser tirado dali porque existem outras obediências, mas eles estão lá em cima no comando, porque eles são inteligentíssimos, estrategistas, e devagarzinho, devagarzinho eles vão. Agora não pense que tem reptiliano bonzinho, não tem. Eles se fingem de bonzinho para conseguir o que eles querem, e quando eles não conseguem o que querem, eles são extremamente desequilibrados. Aí a diferença de um humano para um reptiliano. E aí nós, por exemplo, sabemos exatamente, os médiums, quem é e quem não é o reptiliano. Por quê? Porque a gente conhece. Nós, os médiums, lemos as nossas energias, nós sabemos ler a áurea, nós lemos a força da energia de um humano, de um híbrido e de um reptiliano. Muitas pessoas, segundo a teoria da conspiração, falam aí de rainhas, presidentes, falam que os Kennedys, por exemplo, né, eram reptilianos, falam de Obama, Abraham Lincoln, que ele era, né, os Rockefeller, fala-se de 10 famílias, mas aí na frente eu vou falar das 10 famílias mais famosas, Kennedys, Rockefellers, né, E, enfim, esse é um assunto para outro vídeo para falar para vocês. Então, essas pessoas grandes no poder, eles elegem e eles mesmos têm as suas reuniões. E nós, que somos médiums, tá? A gente consegue ler a áurea dessas pessoas. Bom, os reptilianos, se vocês querem saber, eu falei para vocês que eles não estavam na base Dulce. E não estão, né? Lá estão os cinzinhas, como a gente costuma dizer, né? Aqueles, como se costuma, quando se fala em extraterrestres, né? Todo mundo fala nos Grace, né? Vocês já ouviram o desenho deles, né? São aqueles assim, assim que não tem boquinha, que tem os olhos grandes, acinzentados, azulados. Esses são os Graces, que não são bonzinhos, são ruinzinhos também. São cientistas e são frios. Porém, esses não querem deter o poder, é diferente. Eles são mais cientistas. Agora, ao contrário, eles vivem na base Dulce.
Agora, vocês sabem onde vivem os reptilianos? Os reptilianos, eles vivem na base 51. Há fatos que comprovam isso. E, claro, cai na culpa da teoria da conspiração, mas a gente já está cansado de saber, há muitos documentários, não sou só eu que estou falando, vocês podem pesquisar isso. Há vários documentários em redes de TV muito reconhecidas, CNN fala, History fala, National Geographic fala. Vocês podem pesquisar no YouTube, onde vocês quiserem, tá? A base 51, já várias pessoas aposentadas que saíram da base 51 deram seus relatórios. Muitas são as provas já de que eles vivem lá infiltrados, né? Como cientistas, eles já desenvolveram muitos aparelhos tecnológicos que para nós foram ótimos, né? Coisa que para eles foram simples. Eles nos estudam, né? A troca é fácil. É uma barganha fácil. Me dá o ser humano, eu estudo, eu faço uma anatomia, eu decepo ele todinho, me dá o ser humano, eu decepo ele, eu estudo ele e eu dou para você isso, você vai estudar e vai desenvolver. Então, os nossos cientistas, junto com os reptilianos, estão lá. E aí, a base 51, a gente sabe que entra ali em cima e ela desce para baixo, e a gente sabe que para baixo são muitos e muitos andares, e aquilo lá é um mistério só. Então, essa raça, não se esqueça, há 15 mil anos, meus queridos, não é brinquedo, não. Há 15 mil anos já eles vivem no planeta Terra, eles estão aqui, então eles já viram muitas e muitas gerações, já viram muitos povos ser dizimados, e quando não foi de interesse deles, como foram os astecas, os maias, os incas, que têm provas lá, eles simplesmente abduziram, dizimaram a raça, e eles estão ali, né? Eles chegam a viver 1.500 anos cada um. Imagine você, se a gente vive 100 anos, já fica meio caduco com 100 anos, a gente às vezes já, né, já não está funcionando direito das ideias, mas eles não, eles só trocam a roupagem, criam todo um mise-en-scène de que morreu, de que teve o óbito, que teve isso, e novamente renascem, reencarnam, né, como reptiliano de novo. E os filhos deles, que são a miscigenação entre humanos e reptilianos, são os híbridos, que têm muito, talvez do seu lado aí na esquerda, na sua direita, na sua frente, e aí perto de você haja muitos híbridos. Aí você vai me perguntar, será que o híbrido sabe que ele é híbrido? O reptiliano sabe que ele é? Todos eles sabem. Os híbridos e os reptilianos. Todos eles têm pura consciência de que sabe que são. Porque, como eu falei, o principal sintoma do reptiliano é não ter sentimento doce de amor. Eles não sabem o que é amor, eles não sabem o que é caridade, o que é bondade, o que é harmonia. Eles fazem todos esses exemplos de amor, de caridade, de harmonia, mas visando lá na frente alguma coisa, puro interesse, puro interesse. Aí eles se fazem de bonzinho e se vitimizam, de dar dó, mas são umas noia, umas praga, sabe? O joio no meio do trigo? Eis aí. Pois então. E temos a parte dos guerreiros, que esse pouco menos não se manifestam em nada. Os guerreiros, eles apenas são usados aqui nesse nosso plano para abdução de animais, para estudo de abdução das pessoas. Eles apenas usam nas suas naves para circular, para andar, para rodar, para, né, para fazer algum serviço que os outros querem que façam. Então, não se percam. Reptiliano é extremamente ardiloso, inteligente, astuto. Reptiliano, ele é estrategista e ele faz qualquer coisa para deter o poder.
Eu vou voltar com outro vídeo aí na frente, falando para você sobre o selo da besta. Provavelmente você já ouviu falar. Vou falar sobre a teoria, né? A teoria que todo mundo coloca. Eu vou falar sobre reptilianos continuar, onde são as bases deles, como são as naves deles, onde eles aparecem, onde você pode ver, como você pode reconhecer e principalmente como reconhecer um reptiliano. Eu, eu eu conheço reptiliano, eu reconheço um reptiliano. Já estive perto de reptilianos e sei reconhecer muito bem um reptiliano. Vocês já ouviram falar em Carran? Não ouviram falar no Carran? Eu conheço os reptilianos. Muito bem, volto já com outro vídeo contando e mostrando para você os generais reptilianos que realmente vivem sobrevoando e não usam a carapaça que esses cachorros que andam no meio da gente, essa corja de reptiliano, de escroto, andam aqui no meio da gente. Eles andam, sobrevoam e vivem nas bases. Esses não usam, raramente eles usam carapaça, raramente eles usam, porque eles desenvolveram, os cientistas deles conseguiram desenvolver pele humana igual a nossa, os olhos, lentes, digamos, sorrisos, dentes, tudo igual ao ser humano. Tudo igual ao ser humano. Se você não sabe ler a energia de um ser para um reptiliano, você raramente vai saber identificar. E eles conseguiram desenvolver tudo isso e eu venho contando para você aí no próximo vídeo. Até lá então, me aguarde que eu trago boas notícias para você. Um beijo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para mim, ok? Até o